Ah, certíssimo. Então, gente, boa tarde, né? Primeira reunião aí de 2026. Estou muito feliz da gente estar de volta às nossas discussões e para aqueles que acompanharam as nossas discussões do ano passado, esse ano agora a gente inicia uma nova leitura, que é esse livro aqui, Colonialismo Digital, por uma crítica hacker fanoniana, do Davidson Faustino e do Walter Lipoldi. Esse livro, eu acho que ele se torna muito urgente e importante diante de tudo que a gente vem vivendo, né, na nossa sociedade. Estamos diante aí de diversos debates que vão dialogar com o fato das big techs, né, dessa soberania de empresas, donos de empresas, os dados, informações. Então, se torna uma leitura muito relevante aqui para a gente, e eu fiquei responsável por fazer a apresentação. Então, eu vou trazer aqui essa apresentação inicial do livro, então o prefácio, a introdução, e a partir da semana que vem, né, os nossos colegas aqui vão trazer essas reflexões, né, de cada capítulo ou cada item, né, desse livro que é tão importante. Para organizar melhor a minha fala, eu fiz uma apresentação. Vou compartilhar aqui a tela e vou pedir até para vocês me avisarem, por favor, se vai aparecer direitinho. Me avisem se tiver legal. Apareceu aí para vocês já? Foi? Ótimo. Sim. Perfeito, então. Aí eu consigo organizar melhor a minha fala também. Bom, então, o livro ele vai propor uma visão crítica diante do colonialismo digital, que é um termo que vai ser explorado pelos autores ao longo do livro, por esse viés do Frantz Fanon, até porque também um dos autores é um estudioso desse autor. Então, ele vai trazer Fanon para embasar alguns debates, algumas inquietações, né, que eles vão trazer no livro. Então, como eu falei com vocês, esse livro é escrito pelos pesquisadores Davidson Faustino e Walter Lipoldi. O Davidson, ele é sociólogo, doutor em ciências sociais, ele é professor na Unifesp e é militante antirracista, né? E como eu falei com vocês, ele é especialista em Fanon, relações raciais e crítica tecnológica. E o Walter Lipoldi é professor do IF São Paulo, formado em física e filosofia, com forte atuação em educação popular e crítica tecnológica. Então, esses autores, eles se juntam nesse momento justamente para pensar de forma mais militante e crítica, né, um pouco sobre o colonialismo digital. E eles fazem isso não só propondo uma reflexão teórica, que é o que eles vão trazer muitos autores para conversar com a gente, mas, no final das contas, eles tentam propor ações, né? Então, não basta só ficarmos ali no debate, no diálogo, e não termos, de fato, ações concretas para isso. E são essas pistas que vão aparecer tanto na apresentação como na introdução do livro e que, com certeza, né, vai ser trabalhado também ao longo dos outros capítulos. Bom, o livro, gente, vai começar com uma poesia escrita pelo próprio Davidson. O Davidson, ele tem uma página na internet onde ele faz poesia, e essa poesia que ele traz um trecho, né, eu trouxe ela aqui para ler para vocês, é o que vai introduzir o livro. Então, a poesia diz o seguinte: estou à venda, compre-me, ou melhor, like, a minha imagem cuidadosamente projetada para essa vitrine sagrada. Possuo as medidas das galáxias, ou pelo menos os melhores filtros. O visu mais original, o discurso que lacra, a frase final que encerra o discurso. Like-me. Prometo em troca qualquer coisa que te impressione. Qualquer coisa, qualquer. Like-me. Citarei poetas insuspeitos com meus seminudes. Entoarei autoajudas filosóficas em fotos fofinhas de animais e bebês. Oferecerei TBTs maravilhosos da serva daquela festa que nem foi tão boa assim. Like-me, serei a companhia distante mais agradável, amável, afável, até que você encontre outra distração ainda mais impressionante. Prometo curtir cada postagem fútil em troca da sua atenção.
Postar os comentários mais inteligentes, aparentemente rebeldes. Like me, antes que esgotem as frases prontas do meu profile e que eu tenha que rastejar por seu coraçãozinho saindo do salto sem filtro. Like me, satisfação garantida ou a devolução do, quer dizer, não posso garantir, mas farei de tudo pelo seu olhar, ou melhor, seu like e coração. Like me, suplico, não me prive de alguma dopamina ao ignorar peremptoriamente meu simulacro nessa prateleira pública sustentadas por códigos binários em fibras óticas. Meu crush, me note, me siga, me like. Eu faço qualquer coisa que me faça aparecer para eu ser mais que os outros. Quem sabe assim eu agrego valor à minha imagem ou amigos à minha lista e preencha um pouco esse vazio sem fundo, no fundo do meu eu. Me like, please, pois destituído de mim mesmo, só me resta o seu view no date comigo. Então, assim, essa poesia é muito legal. Quando eu li pela primeira vez, eu cheguei nessa poesia e eu acho que é quase que um resumo perfeito, né, do que a gente vive hoje, de certa forma, né? Ele traz essa ironia, ele traz essa acidez das redes, dos algoritmos, do comportamento, né, de muitas coisas que mudaram de uns tempos para cá, né, através, então, dessa poesia que ele inicia o livro. Bom, na apresentação, os autores eles vão tentar trazer para a gente um pouquinho do que esse livro é importante, né? Por que esse livro é tão relevante para o momento atual? Lembrando que ele é publicado, ou melhor, ele foi escrito, né, durante o nosso período pandêmico, né? Então, vale lembrar que nós estávamos naquele cenário de muita desinformação, fake news, estávamos sob governo Bolsonaro. Então, esse livro é pensado, ele é escrito, né, nessa época e publicado em 2023. Então, quando eles fazem essa introdução, eles chamam a atenção primeiro para esse boom da inteligência artificial generativa. Então, nós estamos falando de uma época que vem ChatGPT, Midjourney, já vem algumas outras plataformas de inteligência artificial que vão transformar radicalmente esse panorama digital, né? Então, a gente sabe que houve uma virada de chave ali, 2021, 2022. Eles também vão mencionar sobre essa crise das big techs, então, as demissões massivas, né, dos trabalhadores, para substituição, às vezes, de robôs, o abandono do metaverso pela Meta, perda de confiança no capitalismo de vigilância. E aqui vale lembrar, por exemplo, uma autora muito boa, que é a Shoshana Zuboff, que vai falar muito sobre capitalismo de vigilância. Ela, junto com a Van Dijk, por exemplo, né, vão analisar de uma forma muito crítica essa questão das plataformas, da plataformização da vida, então fica também essa dica. E a tecnologia como arma política, então eles vão mencionar diversos acontecimentos, e aqui eu pego até um trecho que eu deixei aqui no meu fichamento, que é da página 12, que eles vão dizer o seguinte: a extração do ouro ilegal das terras indígenas e as cenas do genocídio Yanomami, suas ligações com o colonialismo digital e tecnofascismo brasileiro e bolsonarismo reforçam que o capitalismo, colonialismo e racismo não se dissociam, como nos ensinou Frantz Fanon, Os softwares necessitam do hardware, que é produzido como matéria-prima, como outro indígena brasileiro, columbita e a tantalita congolesas, e o lítio boliviano. Então, eles vão partir de uma ideia de que o colonialismo digital, ele não é uma mera metáfora, né? Então, lá no início do livro, eles vão resgatar essa visão histórica do que é considerado colonialismo, e aí eles trazem para a atualidade essa percepção do colonialismo digital. Então, eles vão dizer, né, que não é uma metáfora, não é uma figura de linguagem,
Na verdade, segundo eles, nós aqui do Sul Global, principalmente, continuamos sendo colonizados, só que dessa vez, né, a matéria-prima não vai ser necessariamente esses recursos naturais, digamos assim, mas os nossos dados, as nossas informações pessoais, né? Então, eles fazem, né, esse comparativo. Então, eu trouxe aqui dois aspectos que eles chamam a atenção. O primeiro, que é a partilha global da informação, então eles vão falar que Google, Meta, Amazon, como outras Big Techs, transformam os países do sul global nesses reservatórios de dados, mantendo o controle absoluto das infraestruturas. Então, assim, hoje nós usamos a IA, estamos diante até de uma popularização dessas ferramentas, muitas delas são de acesso gratuito, então isso significa que, naturalmente, mais pessoas terão acesso a essas ferramentas. Mas o que eles colocam aqui como um grande problema é que essas ferramentas às quais nós temos acesso são ferramentas do norte global, né? Não são ferramentas que são produzidas aqui dentro do nosso contexto para a nossa população, né? Então, são ferramentas que vão trazer consigo interesses, crenças, posturas, personalidades, né? E isso fica facilmente perceptível quando a gente faz algum experimento de imagens, né? Eu, junto com a Daniele Novaes, que é uma colega nossa aqui do Memória, recentemente publicamos um artigo onde fizemos um experimento e percebemos o quão enviesado é o treinamento da máquina, né? E a gente nem fez especificamente sobre raça, a gente fez sobre pessoas com deficiência, mas ainda assim ficou tão aparente esse enviesamento que torna cada vez mais claro para a gente como que é perigoso não estarmos atentos a essas questões relacionadas ao colonialismo de dados. E aí eu pensei também um outro exemplo, que é pensar que o governo, tanto dos Estados Unidos quanto alguns governos na Europa, eles proíbem TikTok, né? Então, isso revela muito também como que a informação se tornou essa soberania geopolítica, né? E nós aqui, por exemplo, o Brasil, somos um grande terreno fértil de treinamento, porque somos um dos países que mais usam redes sociais. Então, existe um interesse muito grande também dessas Big Techs aqui com a gente, né, nessa coisa do treinamento e tudo mais. Bom, aí avançando, eles vão trazer algumas outras questões que eu acho interessante. Na verdade, não eles, né? O Sérgio Amadeu da Silveira, porque ele escreve a apresentação. E aí ele vai dizer que essa questão do colonialismo digital, né? Na verdade, ele reforça, né, o que o Faustino e o Leopold vão entender. Ai, peraí que tem alguém tentando entrar aqui. Peraí que eu vou ter que ver. Que eu tenho que manejar tudo aqui. Pronto. Bom, e aí o Sérgio Amadeu, ele vai dizer que é preciso a gente entender o colonialismo digital para além dessa metáfora, né? Então, precisamos entender que toda essa dinâmica de capitalismo tardio vai constituir essa existência a partir de uma nova repatriação do mundo em espaços de exploração. Então, não só ele, mas como os autores trazem em alguns momentos o Marx, né, para dialogar. E aí, eu acho que é legal trazer uma pequena fala do Amadeu, que está na página... eu não anotei a página, mas está na apresentação que ele faz, que ele vai dizer que o novo colonialismo é dataficado, e a sua violência produz não somente a precarização do trabalho, mas também aponta para uma submissão social enrendada e gamificada que formata os sujeitos submetidos a essa servidão maquínica. Então, em algum momento aqui do slide eu coloquei isso também, e aí ele vai dizer que, concordando com os autores, né, que na verdade o colonialismo digital não é uma metáfora, mas uma realidade que pode ser comparada a essa servidão maquínica. E aí, dentro dessa discussão, eles vão trazer alguns aspectos que fortalecem
essa questão do colonialismo digital, que é, como eu comentei, os algoritmos enviesados. Então, isso vem a partir do treinamento das máquinas e dos dados que são inseridos nas máquinas para fazer os treinamentos. A gente tem os casos também de reconhecimento facial falho, então, temos várias matérias jornalísticas e estudos que já vão falar o quão falho é o sistema de reconhecimento facial com pessoas negras, indígenas e também asiáticas, e as bolhas ideológicas que partem justamente também dessa organização algorítmica, né? Então, talvez o exemplo mais fácil aqui para a gente é pensar nas redes sociais, aonde o algoritmo vai entendendo os nossos gostos, nossas preferências, e a partir disso ele já vai criando, né, uma bolha informacional que ele vai guiar ali os próximos conteúdos e informações que nos serão apresentados. E aí eu achei legal trazer isso, porque raramente não, mas com uma certa frequência a gente se esquece, né, que tudo relacionado à inteligência artificial, por exemplo, não é uma nuvem, né, não é algo que fica só voando no espaço, muito pelo contrário, isso reflete muito no meio ambiente, na natureza e na exploração de recursos naturais, sejam eles elementos, água, algum outro tipo de recurso. Então, quando eles falam que não existe software sem hardware, eles estão se referindo a essa exploração, né? Então, não é uma nuvem imaginária onde tudo acontece como mágica, né? Para existir a nuvem, precisa existir um hardware, um equipamento que está contribuindo para a poluição, para aquecimento global, para uso de recursos naturais, né? E aqui eu trouxe o exemplo da Tesla, por exemplo, que usa o lítio boliviano nas suas baterias. Então, vejam, né? Isso acaba rendendo esse tipo de exploração. Eu já comentei aqui no grupo, mas acho que isso não ficou gravado nas nossas reuniões, mas existe uma iniciativa muito legal que se chama Coding Rights, que é uma iniciativa feminista que vai lutar justamente contra essa questão do colonialismo digital, e eles têm, né, no site deles, um mapa super legal e intuitivo e interativo, mostrando um pouco sobre essa geopolítica da inteligência artificial. Então, fica aqui também essa dica, né, para quem quiser acompanhar melhor um pouco sobre esse tipo de exploração, porque lá elas colocam isso de forma bem evidente, é bem interessante. Bom, e aí quando o Sérgio Amadeu vai falar dessa servidão maquínica, ele vai apresentar 3 aspectos relacionados a isso. Ele vai dizer que existe esse espaço reticular, ou seja, as Big Techs, elas conectam tudo em redes globais, mas invisibilizam territórios e materialidades. Então, no momento que ela generaliza tudo, ela esquece das especificidades, que é o que o Yuki Rui falou com a gente, né, no livro de Tecnodiversidade. A luta de classes digitalizada, então o capitalismo continua baseado em classes, mas agora ele é mediado por plataformas e algoritmos, e essas subjetividades alienadas, então elas são construídas para estar desconectadas do produto do próprio trabalho digital. Então, o que ele vai fazer, né, nessa apresentação ele vai nos apresentar um pouco desse espaço que a gente está vivendo, né? Então, como que a gente se comporta ou como que a gente está vivendo nesse espaço conectado e mediado pelas plataformas e pelos algoritmos. E aí eu pensei assim, tá, mas como que a gente consegue trazer isso para a nossa realidade, né? Então, eu pensei justamente no ChatGPT, no Clickworkers, mas que também são chamados de trabalhadores ou anotadores de dados. Então, pensar que esses anotadores, essas pessoas que fazem o trabalho manual com os dados, são trabalhadores muitas vezes precarizados em países periféricos. Então, América Latina, África, ali na Ásia, em alguns lugares, Índia, né, são os lugares onde estão essas pessoas, que vão trabalhar em condições péssimas e receber muito pouco por isso, né, para fazer essa filtragem de dados das empresas que pertencem ao norte global.
A IA racista, como a gente, né, já vem conversando, né, como que ele tem dificuldade, por vezes, de gerar imagens de pessoas pretas, indígenas. Eu e o Alexandre de Nadal, que é um pesquisador aqui também no nosso grupo, nós tivemos a oportunidade de entrevistar o criador de um Instagram que se chama Orixás da IA. E na conversa que nós tivemos com ele, uma das coisas que ele falou com a gente foi isso, foi a dificuldade dele criar imagens dos orixás com a inteligência artificial, porque se criar uma imagem de uma pessoa preta já é difícil, imagine só pedir uma pessoa preta segurando, às vezes, um machado, uma flecha, uma espada. Ele falou que ele tinha muita dificuldade, porque os orixás, eles geralmente carregam com eles algum elemento, algum instrumento que vai representar aquela entidade, né? Então, isso fica muito evidente quando a gente conversa, seja com artistas, produtores de conteúdo, no caso, esse criador, que é uma pessoa que cria, né, por conta própria ali, fica muito evidente, né, essa questão. E a vigilância eleitoral no Brasil, né, que foi justamente essa monitorização das redes sociais durante as eleições de 2022, que já usava ali o rastreamento, que reforçava essa censura seletiva, o que foi muito problemático, porque isso não impediu a disseminação das desinformações, das fake news. A gente sabe que esse ano nós temos eleições e vai ser um período em que teremos que estar muito atentos, né? Porque eu acho que a tecnologia vai ser usada massivamente e não necessariamente 100% para coisas boas, né? Então, é algo que precisamos estar atentos. E aí, na introdução, o Faustino e o Lipoldi, eles vão falar um pouquinho mais, de forma mais assertiva, sobre essa questão do colonialismo digital. Aí eu destaquei uma citação da página 22. Eles vão dizer o seguinte: o colonialismo digital é, pois, expressão objetiva e subjetiva da apropriação privada de tempos de trabalho de seres humanos afastados dos meios de produção e obrigados, assim, a sobreviverem mediante a alienação da sua força de trabalho. Mais à frente, na página 23, eles ainda vão falar que o desenvolvimento das tecnologias digitais no interior da assim chamada indústria 4.0, especialmente no que tange à automação, redefiniu a arena de luta de classes mundial ao sofisticar as possibilidades de expropriação e levá-las a patamares inéditos, com isso ampliando as desigualdades e a violência próprias à divisão internacional, regional e racial do trabalho. Tem um outro pesquisador que vai fazer, que desenvolve, na verdade, muitas pesquisas sobre essa questão de trabalho, que é o Rafael Grohmann. Ele hoje dá aula e pesquisa lá no Canadá, e ele produz muita coisa sobre trabalho e inteligência artificial. Então, ele faz pesquisas sobre esses trabalhadores, ele desenvolve estudos, né, sobre essas regiões dos anotadores de dados, ele desenvolve pensamentos críticos sobre isso, então vale a pena também, quem quiser né, se inteirar sobre isso, eu acho que vai ser bem importante e relevante. Bom, e aí, como eu estava falando com vocês lá no início, os autores, eles vão sim propor uma reflexão teórica, crítica, mas eles vão propor também esse olhar para resistência. Então, segundo eles, existem movimentos que nós podemos encabeçar, que nós podemos participar e olhar, que são movimentos concretos de resistência. E isso vai se materializar, de acordo com os autores, por exemplo, nos clubes Hacker e Paralabs, eu não sei se é assim que pronuncia, que, segundo eles, são laboratórios populares de tecnologia que democratizam conhecimento técnico. O letramento digital crítico, então, segundo eles, esse combate à desinformação, justamente através da educação tecnológica, que vai ser emancipadora.
e pedagogias hacker e griot, que é algo que eles vão apresentar ao longo do livro, que é a valorização desses saberes periféricos, orais, comunitários, na construção tecnológica, que me lembra muito o que o Yuki Rui traz quando ele vai definir o que é tecnodiversidade, né? Segundo o Yuki Rui, precisamos olhar para a tecnologia no nosso contexto. Assim, nós teremos uma forma de usar própria, né? Nós usaremos aquela tecnologia baseada na nossa história, no nosso contexto. E aqui eles falam justamente sobre esses movimentos. Aqui no Brasil, dos movimentos que eu acompanho com mais frequência, eu conheço esse movimento Bridge, o Preta Lab, que é fantástico, e o Coding Rights, que eu comentei com vocês já, né, em algum momento aqui da fala, que vão nos ajudar a pensar esses caminhos possíveis, esses debates possíveis. E aí, os autores, eles mencionam, né, essa frase do Racionais MC, que é nossos motivos para lutar ainda são os mesmos, né? Então, o que eles pretendem com esse livro é demonstrar que a luta, né, ainda tem um perfil muito parecido, sob ótica do colonialismo, só que ela hoje tem uma nova roupagem, que dialoga diretamente com a tecnologia, com a inteligência artificial, com as plataformas, com as big techs, com as soberanias digitais, mas que, no fundo, né, são a luta do nosso passado, que é a luta entre colonizados e colonizadores, né? Então, eles vão desenvolver esse pensamento. E aí, para finalizar a minha fala aqui junto com vocês, eu peguei na página 25 e 26, que é o finalzinho da introdução, eles vão falar sobre o velho capitalismo e o velho colonialismo, né? Então, eles vão fazer uma comparação e vão dizer o seguinte: o velho capitalismo, entre aspas, foi e continua sendo irremediavelmente permeado pelo racismo, pelo sexismo, pela transfobia, pelo antropocentrismo especista, entre outros. Nesse cenário, a velha racialização colonial, que marca a atual reprodução social, condiciona a emergência do chamado racismo algorítmico, fenômeno que, como veremos, influi tanto sobre a divisão social do trabalho e do acesso às tecnologias disponíveis, quanto sobre os desenhos tecnológicos e sua capacidade de promoção de vida ou de morte. E quando eles vão falar desse velho colonialismo, também, entre aspas, eles vão dizer que tem se mostrado, curiosamente, uma nova, entre aspas, tendência das dinâmicas de poder, dominação e exploração do trabalho, implícita às tecnologias informacionais contemporâneas. No entanto, embora essa constatação seja cada vez mais aceita nos estudos sobre Big Data, escapa-lhes frequentemente um elemento fundante, diagnosticado por Fanon. Não há colonialismo sem racismo. Para Fanon, como veremos, a expansão e consolidação das relações capitalistas de produção, possibilitadas sobretudo pelo colonialismo, não teriam sido possíveis sem o racismo. Então, dessa forma, eles encerram, né, essa parte introdutória, dando a entender para a gente, né, um pouquinho do que eles vão tratar nos próximos capítulos, né, durante esse livro. E eu acho que o que pode ficar aqui para a gente, de certa forma, para a gente talvez discutir um pouquinho, é o quanto que isso tem se tornado cada vez mais relevante, né? A gente viu, ontem a gente compartilhou aquela notícia da MIT, não, da revista lá que a gente viu, agora me faltou o nome aqui. Da Piauí? Da Piauí, isso, perfeito, Dani. Da Piauí, né, falando justamente sobre esses riscos, né, do uso acrítico de termos como estudo decoloniais, descoloniais, anticoloniais, né, e como que é importante nós termos esse conhecimento, porque a gente vai adquirindo esse conhecimento,
mas principalmente entender o propósito desses termos e não deixarmos cair só na moda, né, no modismo. Então, é importante que, enquanto pesquisadores, a gente consiga ter esse discernimento também. E eu acho que esse livro vai nos ajudar um pouco nesse aspecto. E dito isso, gente, vamos abrir para a gente conversar um pouquinho, assim, né? O que a gente pensa sobre isso, né? O que a gente enxerga como possibilidade ou como risco aí para, né, daqui para frente. Temos aí alguns bons minutos, então acho que a gente consegue, né, dialogar aqui agora. Eu posso falar rapidinho? Thalita, boa tarde, meninas, boa tarde a todos. Thalita, eu queria falar assim, eu amo te ouvir, você tem uma clareza de pensamento, uma didática tão boa para falar que, assim, eu li a introdução, eu li o prefácio, eu li tudo direitinho, mas te ouvindo é sempre tão bom, viu? Então, eu quero te agradecer por esse momento. E aí, foi aquela coisa, né? Eu já gostei logo de cara, porque, primeiro, né, por serem autores brasileiros, tem muito a ver com a gente. É o nosso jeito, são os nossos exemplos, então fica muito mais simples de entender. Então, eu voltei, como eu posso dizer, voltei para a alma, né? Porque no outro livro que nós lemos, eu falei, gente, eu preciso ser alfabetizada, porque eu não estou entendendo o que a pessoa está querendo dizer aqui. Agora não, agora creio que vai ficar mais fácil a leitura, inclusive para a gente não só fazer a leitura, né, mas interpretar e conseguir verbalizar isso e amplificar mais a nossa linha de raciocínio, né, para a gente poder aprender juntos, porque acho que esse é o grande objetivo aqui no nosso grupo, né, não só entre nós, mas passando isso para frente. E é o nosso papel como professor, enfim, como estudioso, pesquisador que seja, né. Bom, eu e a Adri, a gente vai apresentar semana que vem, a parte 1 e a parte 2, e eu não consegui ler tudo, eu li só a primeira parte, assim, bem rápido, e eu percebi que você também, né, já deu uma startada aí naquilo que a gente vai falar, em algumas coisas, né, porque, é claro, né, a introdução faz isso mesmo, né, e eu acredito que a gente vai ter um trabalho muito, muito bom daqui para frente. Quando você falou sobre então, né, quando a gente vê esse no colonialismo digital, você fala, nossa, mas que nome é esse, né? Me parece, assim, uma imposição e aquela coisa. E aí você vai repensar, quando a gente começa a refletir sobre o que significa, por isso a falta de letramento, né? Você não tem entendimento da própria linguística, das palavras que são utilizadas, tampouco sobre as formas de utilização, nós começamos as aulas essa semana, na verdade, quinta-feira já. E aí, o início é aquela coisa, né, reunião disso, reunião daquilo, até que teve uma professora estudiosa de IA, e ela trouxe para a gente uma palestra falando sobre as várias ferramentas da IA. Várias, eu não conhecia, várias, que fazem muitas coisas. Então, eu fico, meu Deus, e eu me sinto muito preocupada, e fico até ansiosa, não vou negar, porque assim, eu falo, como professora, como é que eu não sei isso ainda? Agora imagina, sendo professora, fazendo curso, tentando aprender alguma coisa, eu não sei, imagina quem não, né, quem é do dia a dia, porque aí é que não vai saber mesmo, né? E com tanta diversidade de ferramenta, uma para escrever a música, outra para fazer o conteúdo, a outra para fazer subir vídeo e não sei o que, é tanta informação e a gente tem que saber para passar para os nossos alunos, sempre falo dessa parte pedagógica, porque é o que me cabe, né, como professora e atuando, e eu vejo que não há outra forma de chegar a eles, se fazer compreendida, ou pelo menos aceita, né? Vamos dizer que ele nem te compreenda, mas te aceita ali, aquele tempo na sala de aula. Tá cada dia mais difícil. Então, eu sinto uma necessidade absurda, assim, de adentrar nesse universo, entender o máximo que eu puder para poder fazer o meu papel, né? Pelo menos aquilo que eu me propus, né? Então, eu estou muito agradecida e espero trazer um trabalho de qualidade aqui a semana que vem para vocês. Ai, obrigada, Paty. De fato, isso é uma coisa que me preocupa muito, né? Não é à toa que o Memória começou como um projeto de extensão nas escolas, porque o meu medo é justamente esse, né? O que está sendo passado e apreendido por esses jovens, crianças, adolescentes principalmente, né?
E como que está sendo trabalhada essa visão crítica? Porque, querendo ou não, o colonialismo digital é um dos caminhos possíveis para o desenvolvimento de uma visão crítica. A gente pode falar sobre racismo algorítmico, a gente pode falar sobre trabalho, nós podemos falar sobre ética, nós podemos falar sobre criação, né? Existem vários caminhos possíveis. Aqui a gente vai enveredar por um possível, né, que é o caminho do livro. Mas eu fico pensando muito sobre isso, né? Principalmente nas escolas públicas. Então, de fato, é uma preocupação que eu acho que a gente tem que trazer para diálogo aqui, com certeza, né? Cláudia, você está muda para a gente, Cláudia. Opa, desculpa. Não, eu queria falar de outra coisa, mas sobre essa questão dessa ansiedade, desse conhecimento, porque tem, assim, toda hora está surgindo uma ferramenta, uma informação, até um conceito novo, toda hora está surgindo, né? Eu acho que a gente tem que parar com essa ansiedade. Eu também sinto, não estou dizendo que eu não sinta, não, mas a gente tem que pensar que, de repente, essa enxurrada de novas ferramentas, aplicativos e conceitos, etc. e tal, não é também uma estratégia para a gente estar sempre tentando conhecer essas ferramentas, ao invés de ter um pensamento crítico sobre elas. Não sei se você está entendendo, que eu acho que talvez essa enxurrada, porque uma das grandes sacadas, né, das redes sociais, uma das grandes estratégias é justamente essa essa excessiva exposição a informações, assim, através dos algoritmos, né, que te encharcam de informações a um ponto que você não consegue pensar direito nas coisas. Eu acho que tem essa questão, sim. Eu acho que a gente tem que começar a falar, não, eu não conheço essa ferramenta, mas vou dar uma olhada, entendeu? Assim, sem culpa, e se a pessoa estiver no intuito de demonstrar mais conhecimento que você, né, de uma forma, assim, meio mesquinha, essas coisas, né? A gente sabe o que acontece também, né? Você fala, olha, eu não conheço essa porque eu estou mais aprofundada em outras ferramentas, entendeu? A gente tem que jogar com isso. Eu sei disso porque na área de fotografia, de vez em quando eu estou dando uma palestra, dando uma aula, e vem alguém e fala, você conhece fotógrafo tal? Eu falei, cara, eu não sou obrigada a saber todos os fotógrafos do planeta, entendeu? Assim, e aí fica uma coisa meio esquisita, né? Tipo assim, ele acha que, por eu não saber as fotos de determinado fotógrafo, eu sou menor, assim, vá para aquele lugar, né? Agora não pode falar mais palavrão, que está sendo gravado e vai para o YouTube. Uai! Enfim, então a gente tem que tomar cuidado com isso, a gente tem que agora se fortalecer em relação a uma postura mais defensiva e perceber que isso não é um problema, entendeu? Isso absolutamente não é um problema. A gente não é, assim, obrigado a dominar todas as ferramentas de AI, já que a gente está estudando AI. Bom, isso é o que eu queria falar com a Ana, né? Mas o que eu queria falar era o seguinte, a leitura daquele texto da revista Piauí foi assim, cara, parece que ela caiu de bandeja, assim, na nossa discussão e na introdução do livro do Davidson e do Walter. Eu vou chamar Davidson e Walter porque é mais fácil, tá? Faustino não tem problema, mas agora Leopold é complicado. Bom, enfim, o Davidson e o Walter estão falando de coisas que aquele artigo do Piauí me remeteu muito, que eu até comentei com vocês, a questão do contexto. Se a gente vai criar ferramentas, se a gente vai estudar formas de resistência a esse capitalismo digital, a esse colonialismo digital, a tudo isso que a gente está vivendo agora, a gente tem que saber o nosso contexto, a gente tem que saber a nossa linguagem, criar a nossa linguagem. E a gente tem uma tradição que vai lá desde do antropofagismo, que se bem que o antropofagismo também tem muita crítica numa questão racial, que ele não tem zero participação
das pessoas de origem africana, né, as pessoas negras, mas já era um princípio de pensamento. Então, a gente tem o Mangue-Beat, a gente tem as formas de resistência das religiões de matriz africana, a gente tem o Nordeste também, que tem várias. Então, a gente tem ferramentas para lidar com esse colonialismo digital, nossas, que, por exemplo, eu fiquei pensando muito no México, que eu li há muito tempo atrás um livro do Gruzinski, né, que é um autor mexicano, que eles também têm uma riquíssima forma de resistência cultural contra o colonialismo, né, até por conta que lá teve um império, lá não teve, assim, teve um império asteca, então é uma loucura o que acontece por lá, é muito legal você estudar também essas questões, né, no México. Então, cada país tem o seu jeito, tem as suas ferramentas, e a gente tem que estudar as nossas. E outra coisa que naquele texto do Piauí, eu olhei a trajetória, a trajetória deles dois, né? Então, achei bem legal, porque, pelo menos na biografia deles, eles toda trabalhada aqui no Brasil, né? Eu acho isso maneiro, né? Porque eu também tenho esse pé atrás com essa questão de a gente, para estudar Brasil, para estudar cultura brasileira, para estudar, a gente tem que ir para Brown, a gente tem que ir para Cambridge, a gente tem que ir para o estrangeiro. Que coisa é essa, né? Então, isso é uma coisa que eu fiquei pensando. E acho até que não vai ser na UFRJ, na USP ou na Unicamp que vai pintar uns pensamentos maneiros, entendeu? Porque lá também já é um establishment e lá também a coisa está muito, assim, como é que eu vou dizer, cimentada. É uma ideia minha, estou meio delirando, mas... Acho que é por isso, inclusive, que eles fortalecem essa ideia dos coletivos, das ONGs, das iniciativas, porque são esses espaços que têm um solo para florescer também, né? Então, acho que é por isso que eles vão pegar muito nessa coisa dos movimentos de resistência, esses movimentos hacker griot que eles vão mencionar, né? Então, acho que eles também enxergam dessa forma, né? Que talvez a resistência seja nessa organização da sociedade civil, né? Então, isso é legal de pensar também, né? Dani. Oi, gente, boa tarde. Para quem não tem boa tarde ainda. Eu vou aqui compartilhar com vocês algumas reflexões que eu tive, tanto na apresentação da Thalita, quanto na fala da Patrícia, da Cláudia também, né? Eu acho que a primeira delas é que nunca é fácil viver a história, né? É sempre difícil viver a história. Então, a gente está aqui vivendo esse momento de transição, onde diversas coisas estão surgindo, acontecendo ao mesmo tempo, e é muito bom, né, a gente ter esse tipo de espaço onde a gente pode parar um pouco e refletir, né, um pouco que a Cláudia disse, né, tipo, acho que vem tanto, a gente fica muitas vezes focada na ferramenta em si e esquece de refletir sobre qual é o contexto que essas ferramentas estão surgindo, né, até porque se a gente for parar para olhar, muitas dessas ferramentas se repetem, assim, em termos de funcionalidade, então, há um padrão ali que às vezes a gente consegue identificar a partir da reflexão, não necessariamente através apenas do uso, né? E aí eu fiquei também fazendo paralelos com o nosso último livro, né, do Yuki Rui, e o quanto ele trazia essa necessidade da gente agir, né, mas me faltava muito esses exemplos mais concretos, acho que não sei se foi a Patrícia e a Cláudia que trouxeram uma coisa mais próxima da nossa realidade, né, então a gente ficava com aqueles exemplos dele mais metafóricos, né, fazendo aquela ligação com a pandemia, então eu acho que ele ajudou muito a gente a ter uma base filosófica, que acho que foi que a gente debateu bastante, né, nas outras reuniões, que acho que nos extinga e também nos ajuda a refletir, né, a desnaturalizar as nossas relações com a tecnologia, e eu acho que esse livro, agora que a gente está lendo, eu acho que é fundamental para a gente trazer essas para o material mesmo, né, para o concreto do que pode ser feito. E eu gosto muito de como eles trazem esse conceito do colonialismo, porque é exatamente isso, né? No colonialismo, não existe colonialismo sem opressão. Então, a gente não é só o racismo, né? Então, a gente vai ter uma pressuposição de uma hierarquia
onde vai ter essa ideologia da dominação, que de fato todo mundo que não está ali se enquadrando nos padrões, né, que eles querem, vão acabar sofrendo com isso. E aí, só para fechar, com o artigo da Piauí, né, e essa questão de a gente precisar saber o nosso contexto e criar nossa linguagem, é o que o Yuki Rui falou sobre a tecnodiversidade. Basicamente é isso, trazer o exemplo concreto do que a gente estava discutindo filosoficamente, né? Então, acho que a gente está indo por um bom caminho e estou ansiosa pelos próximos capítulos também. Com certeza, Dani. E a André colocou um comentário aqui no chat, né, que quando a Paty estava falando muito dessa questão das escolas, né, dos professores, que a resistência também está nos professores, né, sendo aí um grande entrave nesse processo. Não sei se a André está podendo falar, mas se você quiser compartilhar um pouquinho mais com isso, André, eu fiquei até curiosa, né, para saber o que vocês estão vivendo aí, né, com colegas, né, quais estão sendo essas inquietações, ou justamente essa resistência, né? Como que isso está funcionando aí para vocês da área da educação? Bem, boa tarde a todos. Desculpa o atraso, tá, gente? Mas eu até, assim, fiquei começando a refletir sobre isso e sempre estou chegando nessa questão, entendeu? Porque a gente enfrenta muitos desafios, tá? Com essa resistência dos docentes, dos professores, em se apropriarem das ferramentas digitais, né? De usá-las como a favor, né? Do processo pedagógico. Então, eu lembrei agora nós fizemos uma amostra cultural no final do ano, e assim, eu fiquei muito assustada, porque a amostra teve ali, claro que assim, por trás há todo um processo, mas a forma de se apresentar, a gente poderia ter ampliado muito, mas eu vi assim que não existe ainda essa condição, disponibilidade, de repente aceitação, tá, dos professores, da maioria, de estar procurando apropriar isso no dia a dia, sabe? Então, a gente propôs um trabalho, então o que a gente teve lá? Foram trabalhos de cartazes, apresentação de cartazes, né? E quer dizer, com o mundo que os alunos, os adolescentes têm aí, né? Que eles vivem, o que a gente poderia ter feito de tão produtivo, de tão rico, né? Os professores, às vezes, eles se sentem com medo, é uma resistência, falam que às vezes não há recursos, que não há tempo e que não conseguem. Às vezes é difícil de chegar nesse ponto, mas alguns falam que realmente não conseguem. E aonde que a gente vê, qual que é o ponto principal, né? De onde está a raiz disso? Eu vejo que é principalmente na vivência, mas principalmente na formação, tá? A questão da formação, a gente discute muito na formação dos professores, a formação docente. Ela tem, quando você está em processo de formação, você tem que estar vivendo esse processo dessa forma, né? Então, não existe ainda, né? Ainda o processo é bem analógico. E aí, quando o professor chega para atuar, ele reproduz essa vivência, né? Isso é automático. E aí, o que precisa? Que precisa de ter uma ruptura, né? E aí, o que eu vivenciei nesses 20 anos, né? Que a partir do momento que a escola começou a inserir tecnologias, né, computador, e, assim, foi caminhando, os alunos quiseram, se envolveram e se prontificaram, né? Mas, assim, o que foi oferecido, a grande parte docente não assimilou. Tá? E a gente percebeu isso durante a pandemia, quando os professores não sabiam ligar o computador, não sabiam digitar um texto. A gente teve que entrar num processo de formação, de iniciação básica de tecnologia, entendeu? Para eles poderem fazer o básico. E isso, assim, é complicado, porque se você não sabe o básico, você também não pode passar o quê? Uma consciência crítica desse uso. Então, o que os alunos estão usando? Estão usando para brincar, para jogar, para entrar em sites duvidosos, né? Uma forma não de produção consciente, mas de, né, de apropriação, de consumo.
inconsciente, né? E não vê, assim, como uma ferramenta de transformar, né? De transformar o seu trabalho, de transformar aquilo num trabalho, transformar o seu meio, melhorar a sua vida. E isso é bem preocupante. E eu bati de cara com alguns professores, porque realmente eu falei, gente, a gente está aí há 20 anos trabalhando, tentando trabalhar, né, dessa forma, trazer esses alunos, trazer vocês, e vocês não quiseram, entendeu? Então eu fui meio assim, muito, até um pouco, muito radical, sabe? Mas assim, eu acho assim, que tem que ter um outro caminho, sabe? Até agora, esse caminho não está dando certo, tá? Os professores não querem se apropriar. Não todo. Quer dizer, o que acontece? Quando há alguns que não querem, os outros também entram naquele movimento, entendeu? Talvez para não se contrapor, né? E, de repente, por achar outras dificuldades, mas, assim, eu vejo que muita dificuldade. Aí, eu até agora, ultimamente, eu vi um outro, da escola de onde eu saí, teve também uma mostra cultural. E eu saí de lá muito assim também, porque eu sempre fixei nessa ideia de trabalhar tecnologias. E aí eu vi lá uma apresentação de um professor que estava trabalhando dentro da sala de informática e fez uma exposição durante o evento dentro da sala de informática, com a lousa digital. Então, assim, basta o professor querer, entendeu? Você dá, né, as coordenadas, você dá as ideias, mas aí, se ele não quiser, não acontece. Então, a gente tem que mudar um pouco as cabeças, né? E aí, através desse grupo, nessa discussão, acho que eles deveriam ter acesso a essas discussões, entendeu? Eu acho que uma coisa que você diz, Andréia, que me marcou na sua fala agora, é justamente com relação à formação, né? Porque existe sim uma resistência que talvez não tenha a ver diretamente com a formação, que é uma resistência talvez ali à tecnologia, essa aversão ao novo e tal, mas é muito difícil também, porque eu já esbarrei com alguns professores que até tinham interesse, mas não tinham a formação. Então, falando, nossa, eu tenho muita vontade de levar, mas eu não sei mexer, ninguém ensina, o governo também não tem ali uma política pública, um curso de formação. Então, falta muito também essa questão da formação, né? Os professores, eles Mas estão tem, aí. tá? Tem muita formação. A gente, inclusive, tem um departamento na rede municipal e estadual de formação de professores nas tecnologias, específico para inserir a tecnologias na prática pedagógica, entendeu? Formação em contexto, sabe? É porque, assim, não tem ainda. Então, realmente, Não está muito tendo ainda, alguma coisa está resistência. acontecendo que a gente não consegue ainda, entendeu? Bom, vou passar aqui para a Cláudia, depois também Diogo quer falar. Bom, André, eu já dei aula no Ensino Fundamental 2 durante 3 anos e 2 meses e não sei quantos dias, eu contei, porque foi uma das experiências mais difíceis para mim. E o que eu vejo, muitas vezes, é porque, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, não sei onde você mora, os professores têm que dobrar, são concursados no estado e no município, tem que dobrar para conseguir um salário assim, digno, né? Porque são muito mal remunerados. E isso dá uma canseira, isso dá um cansaço. Eu com 3 anos e 2 meses, fiquei muito cansada daquilo, entendeu? Eu estou, assim, tentando achar uma resposta para essa situação, entendeu? Mas o que eu queria falar é que, voltando para o livro e para o texto do Piauí, que me deixou assim, é o seguinte, às vezes, o discurso decolonial que a gente usa, né, e aí soa para as pessoas, como uma coisa chata. Veja bem, como uma pessoa chata. E aí, então, o que acontece?
trabalhei numa pesquisa ano passado sobre bancos indígenas. É uma coleção grande, uma coleção linda, maravilhosa de bancos de artesanato, de arte, né? A gente não pode falar artesanato também, porque é depreciar. De arte indígena, né? É uma coleção grande, mas é uma coleção assim de pessoas brancas, né? Pessoas não indígenas, mas eles têm ações, né? Quais são as ações? Toda vez que eles montam uma exposição, eles chamam os artistas para mostrar a sua arte, os seus bancos, como é que eles fazem. Então, eu acho que eu já contei aqui, não sei se eu já contei aqui, que já foram para o Japão, para a Espanha, para os Estados Unidos, para o México, etc. Bom, aí um desses colecionadores chegou para mim e falou assim, eu não tenho saco para esse discurso decolonial. Não tem saco. Aquilo ali ficou meio assim, né, no meu ouvido, doeu, né, por conta, sei lá. Mas, ao mesmo tempo, na hora eu não tive essa ideia. Depois é que eu fiquei pensando sobre essa conversa dele, né. Ele pode não achar chato, né, aquele discurso academicista e tudo mais, mas ele tem, assim, ações decoloniais, assim, dentro dele. Ele sabe que aquela coleção é de um povo, é de uma cultura que não é a dele, né? Então ele pelo menos ele tenta tornar visível, né, aquele artista que fez aquela arte, né, então ele leva, assim, então ele tem uma crítica ao discurso decolonial, mas ele tem uma atitude decolonial. Ele dá a fala, porque é uma questão assim, porque olha só, nós somos brancas, né? Pelo menos a galera aqui, assim, eu estou vendo assim, mas eu estudei isso também um tempo atrás sobre a questão da branquitude, né? O nosso papel é dar lugar de fala para quem, para determinados. Eu acredito nessa questão do lugar de fala. A gente dá a fala, a gente aproveitar o nosso protagonismo para alavancar os outros, para buscar os outros. Então, eu tenho pensado nisso também. Mas o que eu queria falar também era um exemplo, né, de como os professores agem, né? A gente estava numa reunião de colegiado, não vou dizer o curso, não vou dizer o nome das pessoas, mas eu vou dizer a situação que aconteceu, que nós fomos votar a conceder o título de doutor honoris causa para uma mãe de santo, aqui do Rio de Janeiro, que tem uma tradição, que tem uma militância, que foi uma pessoa muito importante na questão do museu, das peças, dos terreiros que foram apreendidas pela polícia, porque até a década de 30 não podia, né? Era crime ter um terreiro, fazer macumba era crime. Então, ela tem uma participação muito grande. Aí chegou um professor que chegou na reunião e falou assim, eu não acho que deva conceder para essa mãe de santo esse título sem antes conversar, porque o título de doutor honoris causa é uma coisa muito importante. Quer dizer, o que ele estava dizendo é que é muito importante para dar para qualquer um, ou para dar para uma mãe de santo, entendeu? Da hora, era uma reunião remota, eu quase caí da cadeira, gente. Quase caí da cadeira. Então, para você ver como é que é uma luta, né? Vai ser uma batalha grande, porque também para esses professores, e é um professor jovem, hein? Não é um professor assim, mais idoso, com uma certa idade, que já vem de uma educação clássica e tudo, é um professor jovem, e veio me falar uma coisa dessas. Então, a gente é uma luta grande que a gente vai ter. Então, a gente buscar não somente, assim, disseminar a palavra do decolonialismo, aqui dando um certo, parecendo uma evangélica, né? Disseminar a palavra do colonialismo, mas perceber, assim, atitudes decoloniais. Entendeu? É isso que eu tenho pensado.
É isso. E isso, às vezes, é falta de conhecimento, né, Cláudia? É isso, é a pessoa, às vezes, opinar sem, de fato, conhecer, estudar, né, ler esses autores. Então, são debates que a gente vai travar também aqui ao longo da leitura, de certa forma, né? Diogo. Oi, pessoal. Desculpa, eu tô sem câmera, tô com probleminhas técnicos aqui, mas sobre a discussão, me parece que a gente está seguindo um fluxo crescente, né? Porque toda leitura nova retoma as nossas leituras anteriores. E aí, pensando da fala das colegas sobre o fato de um professor, uma professora do ensino básico ter que dobrar, a gente vai além disso também. Não existe uma estrutura física, estrutura tecnológica na maior parte das escolas de educação básica do Brasil, sobretudo quando a gente está falando de escolas da rede pública. Óbvio que as escolas da rede privada têm uma vantagem gigantesca, né? Sobretudo aquelas de elite. Mas aí a gente vai para uma escola que não tem um laboratório de informática, ou quando tem esse laboratório de informática, mais da metade das máquinas não funcionam. Quando funcionam, estão com uma versão do sistema operacional de 1912, ou seja, os problemas eles vão se acumulando, e eu penso mesmo que nas costas das e dos colegas, que tem que resolver tudo. Eu estudei em uma universidade, assim, sou muito grato, quando fiz graduação na Federal do Maranhão, lá em jornalismo, mas eu sou de uma época em que a gente não tinha laboratório. Assim, a minha geração ela é privilegiada, porque logo que nós entramos, as universidades estavam recebendo dinheiro do Reúne, então foram construídos laboratórios de áudio, reformados os laboratórios de vídeo, equipamentos foram comprados, mas eu conheço histórias de colegas que aprenderam a filmografia com uma folha de papel sulfite, enrolava e usava aquilo ali como se fosse um substituto da lente, para aprender a olhar o mundo pela câmera. Então, por melhor que nós sejamos, ou que nós desejamos nos tornar enquanto docentes, tem coisas que não estão ao nosso alcance resolver. E aí, imaginemos, sei lá, essa professora hipotética Ana, aqui no interior do Acre, que tem uma curiosidade aguçada, que tem o desejo de aprender e de compartilhar, que está sempre lendo, que está sempre fazendo os cursos aos quais ela tem acesso. Como é que ela vai reverberar isso numa rede que não potencializa a capilarização do conhecimento? E mais do que isso, como é que ela vai possibilitar a esses e a essas alunas que falem por si mesmos, de si mesmos, para si mesmos, entende? Como é que vão pensar a inteligência artificial a partir de suas próprias vivências quando esse instrumental básico não está ali acessível, percebe? Então, há uma garantia, por certo, de que as coisas permaneçam como estão se nada for feito. E é um projeto, né, de dominação que nos alcança em todas as esferas municipal, estadual e mesmo federal. E aí o que a gente tem são iniciativas disruptivas, o colega lá, o Rafael, que eu lembro quando estava no Brasil, sempre se mobilizava para movimentar o debate. Do Canadá, ele sempre manda alguma coisa, está sempre colaborando, para que a gente consiga, em dando as mãos, alcançar mais e mais pessoas, mais e mais alunas, mais e mais alunos e, por que não, também mais e mais colegas. É isso, né, Diogo? Eu concordo com você também. E eu acho que essas discussões, elas vão, acho que quase sempre vão nos deixar mais inquietos do que satisfeitos. Né? A Andréia, pode falar. Só colocar aqui algumas questões, né? Sobre a questão da formação, que é agora a oportunidade que a gente teria, né? Como professores que estamos vivendo o processo de estar se procurando se capacitar, né? Então, é mesmo, acho que é a iniciativa mesmo do próprio professor, né? Porque eu também sempre tive 2 cargos, eu sempre estudei, fazia cursos extras e sempre procurei me aprimorar e pesquisar e trabalhei, atuei, né, com sala de informática durante 20 anos, mesmo com muita precariedade, né? Eu procurei trabalhar com os alunos dessa forma de poder romper, né? Romper com essa estagnação, né? E aí, quer dizer, também vai também do contexto, vai do próprio profissional também, né?
E essa outra questão aí que o Diogo colocou agora, sobre o que mesmo que o Diogo falou, sobre a preparação, sobre formação, sobre o professor estar assim, Sobre estrutura, eu acho, André, que ele comentou que, isolado. infelizmente, são estruturas diferentes da escola pública. Isso, a questão é, exatamente. Mas o E que sobre como isso acontece? pesa nas costas dos colegas e das colegas, André. Isso, Sobre sobre a como essa questão do coisa da peso, né? Da tecnologia, do pressão. acesso. Isso, e de repente da pressão da social, né, em relação a esse não desenvolvimento de um trabalho mais, né, direcionado. Mas é justamente porque não há vamos dizer assim, porque o que acontece? Às vezes, certas rupturas acontecem de baixo para cima. Então, se há um movimento, se há uma necessidade, se há uma consciência, então aquele grupo de professores ele vai procurando alternativas, vai requisitando, né? Pede às autoridades, pede à direção, vai na Secretaria de Educação, e aí vai conseguindo recurso, consegue, né, condições de, né, ter um trabalho mais direcionado nessa área. Se houver esse movimento, vai acontecer também, entendeu? Pode ser um movimento inverso também. Então, não precisa de cima para baixo, né? Pode ser de baixo para cima, né? Igual quando eu conversei com o professor José Pacheco, que ele é da Escola da Ponte, ele falava assim com a gente, ele fala assim, olha, não precisa que você tenha uma estrutura pronta. Se você tiver você e mais 3 ou 4 pessoas, vocês já podem começar a se organizar e a querer transformar ali, e aquilo ali vai disseminar, né? Isso, assim, é uma coisa que me marcou muito. Então, se esse movimento acontece, né, você junto com seus pares, se a gente tem, né, os mesmos ideais, a gente pode romper com algumas estruturas, né? Mas é justamente isso que às vezes não acontece com relação à tecnologia, porque não há essa consciência crítica, porque a visão é bem negativa mesmo, né, da maioria que é da escola básica, entendeu? Então, aí que eu penso que, de repente, seja na formação mesmo, porque eu também não tive formação tecnológica, eu adquiri bem depois, né, que eu estava formada, e aí foi em contexto também, né, e ao mesmo tempo que eu também estava capacitando, além de 2 cargos, eu tinha fazendo mestrado com criança, filho pequeno, né? Casa, filhos e tudo aquela loucura de ser a mulher que, né, que procura evoluir. Mas, enfim, né? Nada assim do que a gente não queira fazer, né? Vai acontecer, não vai acontecer mesmo, né? O que a gente quiser e puder, a gente vai tentando transformar, né? E, assim, a partir do momento que a gente se dispõe, algum movimento vai acontecer. Então, às vezes é isso, é propriamente romper com essa consciência mesmo, né, de que a tecnologia não possa ajudar o nosso trabalho. Eu acho que pode ajudar muito, né? E a gente precisa de passar isso para os alunos, para as crianças, porque a formação está bem complicada com relação a isso, né? Não, com certeza, gente. E eu acho que essas nossas inquietações, elas vão ganhar um corpo, né, durante a leitura também do livro, porque acaba assim, por mais que eles não falem diretamente da educação, eles vão defender justamente o letramento midiático, que é essa ação que a gente pode ter junto a professores, alunos, crianças, grupos, salas de aula, né? Então, como que vai ser importante esse nosso conhecimento e também o que a gente vai fazer enquanto grupo, né? Porque nós aqui, enquanto coletivo, né, nós também temos essa possibilidade, né, de agir, de criar algum movimento, alguma ação, né? Então, eu acho que isso que vai ser legal, né, da nossa leitura daqui para frente, né? E é uma reflexão que a gente pode ter. Bom, para a gente não se alongar muito, né, eu queria agradecer muito a contribuição de vocês. Eu acho que, né, daqui para frente a discussão, acho que ela tende só a aumentar, né? Se a gente já foi tanto assim com a introdução, imaginem, né, com os próximos tópicos. E para a gente, obviamente, não deixar passar, né, fazer a nossa famosa
selfie. Não sei se o Nadal e o Diogo falou que está com problema na câmera, vão poder abrir, né? Mas para a gente não deixar a nossa tradição morrer, né? A gente faz a nossa famosa fotinha. Peraí, vou posicionar. Nadal apareceu. Tadinho, ele tá hoje na correria. O Diogo... Conseguiu mandar o edital? Hã? Nadal, o edital eu mandei para o proponente, está no nome do proponente, tem até às 17. Acabei de ir atrás de uma anuência que estava faltando de um artista, agora 16 horas, espero que esteja lá. Agora é cruzar os dedos, né? Vai dar tudo certo. Vai dar tudo cruzar certo. os dedos. Obrigado, valeu. Então que bom que Nadal conseguiu aparecer aqui pra gente. Vou fazer, peraí, 1, 2, 3 e... Foi. Uma pena que o Diogo hoje não pôde abrir a câmera. Gente, então, muito obrigado pela discussão. Semana que vem a gente está de volta, né, dando continuidade à nossa leitura, que tem tudo para ser muito produtiva, muito intensa e importante, né, para esse momento que a gente está vivendo. Então, uma boa semana para todo mundo. Um beijo Boa tarde. grande e até semana que vem, gente. Beijão. Tchau, tchau. Beijo.